papai que está aqui, os papais que estão em casa, junto conosco, sintam-se abraçados por nós e que o Senhor Jesus, com poder, com graça, com a presença marcante do Espírito Santo de Deus, continue nos habilitando e capacitando no exercício dessa função, dessa missão, que é a paternidade. Alegrai-vos na paternidade. Alegrai-vos na paternidade. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Todos encontraram? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Amém? O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Só para orientar, eu estou usando a nova versão transformadora na leitura, tá? Então, se você vê alguma diferença aí, é só por causa disso. E acho que eu ajudo a Ju também a colocar ali, né, Ju? Verso 14, né? Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Verso 26. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta,
depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quem é seu pai? Quem é seu pai? Essa pode ser uma pergunta aparentemente simples e que traz para nós uma resposta simples. Eu posso responder dizendo: meu pai foi um homem, ele já faleceu, ele se chamou Carlos, e eu poderia dizer algumas coisas dele. Mas a verdade é que responder a essa pergunta, quem é o seu pai, é algo muito mais profundo do que muitas vezes a gente pensa. A simplicidade que muitas vezes nós damos para essa pergunta, ela passa ou ela prevalece na nossa caminhada, no nosso dia a dia, porque nós temos uma grande dificuldade de enfrentar uma realidade que ela é muito mais clara e muito mais perturbadora do que nós gostamos de admitir para nós mesmos. E a razão disso é muito simples. Há muito tempo, há algumas gerações, eu creio nisso, tanto a sociedade dentro ou fora da igreja cristã, ela perdeu a noção, o senso do significado da paternidade. A paternidade se perdeu ao longo dos anos. Estava lendo um artigo esses dias, essa semana, e esse artigo, ele dava uma série de informações, mas ele começa a citar no início da década de 70, terminando a década de 1960, iniciando a década de 1970, quando nasce a então chamada geração X, né, nos Estados Unidos chamados de os baby boomers. E aí eu nunca tinha parado para ler algo mais específico do porquê se dava esse nome, ou do porquê surgiu esse nome. E para minha surpresa, esse artigo ele dizia que essa geração foi rotulada de geração X, ou os baby boomers, porque era uma geração que não tinha mais consciência da sua origem. Eles perderam a noção de onde haviam vindo, da sua origem. E quando a gente perde a nossa origem, a gente começa a perder também os valores de muita coisa. E a paternidade é um desses valores que foi perdido e continua sendo perdido, infelizmente, geração após geração. A geração X é uma geração de incógnitas, porque na matemática o X é algo indefinido. Então imagina você, deixa eu fazer uma pesquisa rápida, bem rápida. Quantos aqui fazem parte dessa geração? De crescer, nascer aí mais ou menos na década de 70, finalzinho de 60, deixa eu ver. Daí para frente, né? Porque depois inventaram a geração Y, a geração não sei o quê, e agora estão inventando a geração Z, né? Que são, a gente não sabe nem direito que fruto do que eles são mais. Essa é a grande verdade. E a razão é simples. O significado de paternidade se perdeu. E quando a gente começa a buscar reencontrar o significado da paternidade, a gente incorre
num erro também difícil, porque a gente começa a relacionar a paternidade apenas com o sexo masculino. Porque paternidade para nós está ligado intimamente à figura do pai, à figura masculina, à figura do pai, o que é extremamente comum, e eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou, na verdade, colocando isso porque eu quero chamar a tua atenção para uma necessidade, uma realidade mais do que urgente dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. Já há algumas décadas, a gente tem enfrentado um abismo geracional, onde os mais velhos deixaram de estar presentes na vida dos mais novos, onde os mais novos deixaram de participar da vida dos mais velhos, das mais diferentes e variadas formas. E o que a gente vê hoje é uma ausência dessa paternidade. Uma paternidade que pode e deve ser exercida tanto por homens quanto por mulheres, por homens e mulheres casados ou não, independentemente do seu estado civil. Porque a paternidade é algo que precisa existir e marcar a nossa história. A existência ou a ausência da paternidade, ela deixa marcas na vida de uma pessoa. E essas marcas são muito mais profundas do que a gente pensa. E muitas vezes a gente não consegue mensurar as marcas ou as consequências dessas marcas. Eu posso fazer uma pesquisa pública, se você se sentir à vontade, você se manifesta, se você achar que não, você pode ficar quietinho sem problema. Quantos aqui cresceram sem a marca do pai e da mãe, intensa, firme, forte na sua história? Teve uma mulher corajosa lá no fundo. Deixe-me compartilhar um pouquinho para você do que eu experimentei sobre isso e das consequências sobre isso. Infelizmente, os meus pais se divorciaram, eu tinha em torno de 7 ou 8 anos de idade. Eu fui criado pelos meus avós e fui muito bem criado. Foi muito bom, porque tanto meu avô quanto minha avó marcaram de uma maneira muito precisa a minha história, mas muito precisa. Mas eu sei de lutas que eu vivi que talvez você também viva, e por isso eu vou tomar a liberdade de usar a minha própria vida como exemplo, ou como uma ilustração para você pensar. Uma geração, e eu sou dessa geração X, eu sou fruto dela, uma geração que cresce sem a marca da paternidade, é uma geração que cresce sem referencial. Ela cresce com um vácuo na frente dela. Ela cresce sem ter para onde olhar, para quem olhar. E ela tem que descobrir por si só o seu valor, a sua identidade, o seu propósito, o seu destino. Ela tem que aprender por si só como enfrentar a vida e como vencer a própria vida. E te digo mais, ela tem que aprender como vencer a si mesma. Tem que lutar para vencer a si mesmo. E isso gera grandes dificuldades, que muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, nós não gostamos de mexer, porque dói mexer nisso. Dói lá dentro, quando você tem que olhar para você e dizer assim: eu olho para a minha frente e eu não vejo ninguém, não tem ninguém ocupando um espaço. E sabe o que a gente faz? A gente sai correndo atrás de alguém que possa ocupar aquele espaço. E é isso que tem geração após geração vem acontecendo na história da nossa sociedade e dentro das nossas igrejas.
antes de eu conhecer essa mulher linda, bonita, maravilhosa, charmosa, pronto, hoje é dia de dar pau em casa. Antes de eu conhecer essa mulher, e eu tinha acabado de me converter, no ano de 1992. Alguns meses depois que eu me converti, eu conheci uma moça, lá na segunda IPI. E em alguns meses a gente começou a namorar. Sabe carne fresca no pedaço? Era assim, né? Eu tinha acabado de me converter, 20 e poucos anos, 24 anos. Chego na igreja onde meu tio era o pastor, né? Então cria aquele alvoroço. Você é cercado de gente. Zé Ademir lembra, né, Zé? Zé Ademir presenciou minha história. Zé Ademir viu minha conversão, viu meu crescimento. E esse foi um dos homens para quem eu olhei. Acho que eu nunca disse isso para você, né, Zé? Mas o Zé Ademir, ao longo de vários anos, foi um daqueles homens que eu olhava e ele ocupou um vácuo que a ausência paterna tinha. Mas por que eu estava falando dessa ex-namorada minha? Porque o pai dela ocupou esse espaço na minha história, o senhor Irineu. Muitos aqui devem ter conhecido ele, os mais velhos. Um homem como poucos. E quando eu começo a namorar a filha dele, ele me abraça, ele me põe para dentro da casa dele. E ele e a esposa me adotam como um filho, e cuidam de mim como um filho. Eles sabiam quem eu era. E eles conseguiram ler a ausência de significado em muitas coisas. Nós vivemos uma sociedade que é órfã de paternidade. Nós vivemos uma sociedade que tem muitos pais, mas que é órfã de paternidade. Esses abismos geracionais que eu citei, além de estabelecidos, eles estão se alargando cada vez mais. E sabe qual é a dificuldade que a gente tem hoje? É que tanto a nossa sociedade quanto as nossas igrejas, elas são órfãs de pais vivos, elas são órfãs de pais ausentes, elas são órfãs de pais que não sabem exercer a sua paternidade, porque nós não fomos ensinados a exercer a paternidade. E a gente está transmitindo isso geração após geração. As gerações estão vindo uma após a outra, e esse vácuo geracional da presença da paternidade está se perpetuando. Para que eu possa continuar o que eu quero expor para você, eu quero dar para você a minha definição de paternidade, algo que vem nascendo no meu coração, e sem a pretensão de pôr um ponto final no significado de paternidade, eu defino a paternidade como uma ação intencional de assumir as responsabilidades, de despertar em outras pessoas o que Deus já plantou no seu interior. Se nós nos lembrarmos de Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Deus plantou no coração de cada um de nós algo chamado eternidade. E a gente está buscando sentido na vida, nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais. A gente está buscando sentido na vida, nas coisas materiais, nas coisas que nós podemos produzir, nas coisas que nós podemos comprar, nas coisas que nós podemos manipular, nas coisas que nós podemos usar de acordo com aquilo que nós queremos, quando na verdade nós deveríamos estar buscando as coisas que foram plantadas por Deus dentro do nosso coração,
que refletem aquilo que está no céu e que precisa ser despertado nas nossas vidas. Mas para isso ser despertado na minha vida, na sua vida, nós precisamos de pessoas que se levantem, olhem para mim, olhem para você e digam: olha, estou aqui para te ajudar e eu vou ser responsável por ajudar você. Eu vou assumir a responsabilidade de preencher esse vácuo para poder dar para você pelo menos um norte do que significa a paternidade, para você entender quem Deus é e como Ele quer cuidar de você. E é muito mais fácil no meio da igreja nós encontrarmos um Deus que é guerreiro, um Deus que é poderoso. É muito mais fácil nós vivemos com um Deus que opera milagres, com o Deus da cura, com o Deus que pode fazer todas as coisas, mas é extremamente difícil a igreja se levantar e dizer: eu me relaciono com um Deus que é meu Pai. E eu já cuidei de muita gente dentro dessa sala e de outros lugares, que chegam para mim, olham e dizem assim: pastor, eu amo meu Deus, mas quando fala que Ele é Pai, o meu coração gela, quebra, acabou a graça, acabou o amor, acabou tudo. Eu quero sair correndo, não quero mais ouvir de Deus. Porque a paternidade está destruída. Repito, pela orfandade de pais ausentes, de pais que não sabem exercer a paternidade, a orfandade de pais vivos. E nós precisamos nos levantar e nos colocarmos nessa brecha, fecharmos essa brecha. Estava lindo as nossas crianças aqui, não estavam, queridos? Eu estava aqui me deliciando com as reações deles, de ver dançando, de ver gritando, de ver fazendo careta, indo para lá, indo para cá. É lindo, gente, é precioso demais. Tinha uns pais babão assim, aqui do lado, vô babando. E é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber aproveitar esses momentos e expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Mas sabe qual foi a pergunta que brotou no meu coração aqui? Quantos deles estão sem os pais? Quantos deles estão vivendo a orfandade? E quem serão os homens e mulheres que ousadamente se levantarão para dizer: eu vou exercer a paternidade sobre a vida de todas as pessoas, tenham elas a idade que elas tiverem? Paternidade, uma ação intencional de assumir as responsabilidades de despertar nas pessoas o que Deus plantou nelas. Quando a gente fala da eternidade plantada no nosso coração, pelo menos 3 coisas eu quero destacar para você. Tem um monte, mas eu quero destacar essas 3. E não vou mergulhar nelas, apenas passar por elas. Deus plantou no coração de cada um de nós que está aqui, de você que está nos assistindo, ou que vai assistir em outro momento. Ele plantou no meu e no seu coração a identidade, que mostra de onde você veio, que você tem uma origem. E a tua origem, ela vai além do momento em que os seus pais, num ato de amor, mantiveram uma relação sexual e daquela relação sexual uma criança foi gerada. Porque essa ação de amor de um homem e de uma mulher que geram um filho,
ela foi gerada antes, ela já existia antes. Ali foi apenas o resultado de uma ação de Deus. E claro que agora eu não vou entrar no momento da gente antecipar, atravessar, né? Não é esse o momento para agora. Porque infelizmente as gerações, o tempo vai passando e o processo natural de Deus vem sendo deixado de lado. E os casamentos, as uniões, as alianças de casamento, elas já não acontecem como Deus planejou. E isso não é só do lado de fora da igreja, é do lado de dentro da igreja. Dentro do coração, Deus plantou a identidade, a sua origem. Deus plantou no teu coração o propósito, a razão do porquê você existe. Dentro do teu coração, Deus plantou o destino, que é o objetivo para você alcançar. Quando a gente desconhece o significado da paternidade, além da gente lidar com a orfandade, que impede homens e mulheres, presta atenção nisso, eu não estou falando só para você, homem, impede homens e mulheres de identificar e colocar em ação todo o seu potencial. Quando a gente não tem referencial, a gente não tem modelo. Quando a gente não tem modelo, a idoneidade de um referencial para a gente imitar se perde e nós não encontramos e não conseguimos lidar com ele. Dentro do Ministério de Famílias e no cuidado de famílias, uma das coisas que eu e a Lelê ouvimos com grande frequência, e aqueles que estão sendo trabalhados por Deus para andar junto conosco estão aprendendo isso também. Uma das coisas que nós mais ouvimos são mulheres que chegam perto da gente e dizem assim: pastor, eu não aguento mais ser homem e mulher dentro da minha casa. E elas não estão falando isso, depois de algum tempo de conversa a gente entende, elas não estão falando isso ofendendo ou denegrindo o marido que estão perto delas. Na verdade, elas estão dando um grito e elas estão dizendo: pastor, ensina meu marido o que significa ser homem, porque ele não sabe e eu também não sei. E quando um homem não sabe o que é ser homem, ele não tem como fazer com que a mulher viva todo o potencial dela, porque ele não vive, ele, intencional ou não, conscientemente ou não, ele bloqueia as coisas que devem estar acontecendo e acontecendo com naturalidade. Um homem e uma mulher só vão fluir, só vão desfrutar de todo o seu potencial a partir do momento em que esse vácuo que existe nos seus corações for preenchido. E para preencher esse vácuo você vai ter que enfrentar aquilo que está guardado dentro do teu coração. E muitas vezes os nomes desses sentimentos são difíceis de serem ditos, porque eles geram confronto em nós, eles despertam antigas feridas que estão guardadas dentro de nós e que nós não queremos mexer. E sabe qual é o problema de não mexermos numa ferida? Ela cria uma casca muito grossa aqui em cima, ela está aqui, você olha para ela, ela está seca, ela está grossa. Só que se você num momento de descuido mexer nela e ela sair, por baixo tem uma infecção violenta. Quem mexe com a área de saúde sabe o que eu estou falando. E é assim que acontece nos nossos corações.
O que nós precisamos enfrentar para resolver esse problema é: quem são as pessoas que vão se apresentar para preencher esses vácuos geracionais existentes? Quem são as pessoas que vão se levantar e dizer: estou entendendo, estou vendo, não sei fazer, mas eu quero. Porque existem homens e mulheres sofrendo ao longo dos anos. E quando a gente vai olhando para gerações mais novas, isso está cada vez mais presente e mais intenso. Exercer a paternidade é um desafio enorme, querido. Sabe por quê? Porque exercer paternidade está ligado à adoção. E quando nós olhamos para a palavra, o Senhor Jesus olhou para nós e Ele disse que nós somos como filhos adotivos, que nós fomos adotados pelo Pai em Cristo Jesus. E como homens e mulheres, nós podemos e devemos, e eu quero desafiar você a se levantar para isso, a adotar alguém. A adotar alguém. E olhar para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, para aquele adolescente, para aquela criança, que você sabe que já está sofrendo as consequências dessa ausência da paternidade, e você se levantar e dizer: eu vou investir na tua vida, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você, eu vou orar por você, eu vou orientar você. As portas da minha casa, as portas do meu coração estão abertas para você chegar e vir me procurar sempre, como, quando e onde você precisar. E aquilo que eu tiver nas minhas mãos, eu vou colocar nas suas, na tentativa de preencher esse espaço e diminuir os danos. Porque é isso que nós temos que fazer agora. Porque lá na frente, se fizermos isso agora, então lá na frente, nós vamos colher uma geração diferente. Mas enquanto não fizermos isso no presente, nós não vamos colher nada diferente lá na frente. E a gente adora falar de semeadura, não é? A gente adora dizer que a gente semeia e colhe, que a gente semeia e colhe, que a gente planta e que a gente colhe. Muito bem, queridos. Só que se eu continuar plantando a mesma semente, eu vou continuar tendo a mesma colheita. É outra coisa que nós já estamos careca de ouvir. Mas será que nós estamos mudando a nossa semeadura? A palavra diz que o Senhor nos dá as boas sementes. E quais são as sementes que eu estou pegando e me dispondo a semear? Ninguém pode fazer isso de forma mais perfeita. Ninguém pode fazer isso de maneira mais eficaz e eficiente do que a igreja do Senhor. Quantos casais aqui experimentaram o tempo de gravidez? Que lindo! É bom, não é? É gostoso, não é? Então vou contar um segredo que eu já ouvi para vocês. Quando é que uma mulher se torna mãe? Quando é que uma mulher se torna mãe? Sabe quando que uma mulher se torna mãe? A hora que ela olha e fala assim: tem alguma coisa diferente em mim. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E aí ela corre
Ou ela vai na farmácia, ou ela vai num laboratório, ela vai correndo e ela vai fazer o teste. A hora que ela bate o olho e vê os 2 risquinhos, é 2 risquinhos? A paternidade em ação, ó, não sabe nem se é 1, se é 2, se é azul, se é vermelho, né? Olha lá, a mulher bate o olho lá, ela vê lá, tem 2 risquinhos. A mãe nasceu. A mãe nasceu. Acabou. Ela já começa a andar assim, ó. Ela tem 1 semana e meia de gravidez, ela já está andando segurando. Ela já está andando e ela já está protegendo, ela já está guardando. E ela já está desfrutando daquilo, porque o ser está ali dentro. Agora, quando é que nasce o pai? A hora que ele chega ali perto, vou fazer calelê, senão, né? Já viu, né? Vai chegar ali assim, o papai nasceu, a hora que ele vem aqui, começa a passar a mãozinha no ventre, a hora que ele deita ali para ouvir o bebê ali se mexendo, não. Sabe que hora que nasce o pai? Quando ele está lá no hospital, que o médico tira o bebê, bota a criança no colo dele, aí ele olha e fala assim: ih, chegou, está aqui. Só que aí ele pira, porque ele olha para aquela criança nos braços dele, que cabe na mão dele, muitas vezes ele olha e fala assim: o que eu faço com isso aqui agora? Porque ele não foi preparado para fazer nada. Ele olha e fala assim: agora tem que trabalhar mais, porque tem fralda para comprar, vai ter remédio, vai ter médico. Aí ele começa a ir além, ele começa a olhar e dizer assim: eu vou ter que ensinar ele, ou ela. Eu vou ter que ser provedor para ele e para ela, e não é só de dinheiro, é das necessidades que ela vai ter no coração dela, dele. E aí o que eu vou fazer? E como a maioria não foi preparada para exercitar a paternidade, sabe o que ele faz? Em pouco tempo, tchau! Desculpa acabar com a alegria de vocês, mas é a verdade. A maioria dos casamentos, das alianças de casamento são rompidas exatamente porque ninguém sabe o que fazer com a paternidade. Porque a gente foi treinado para ser egoísta e egocêntrico. Aí o homem olha, desculpa, agora eu tenho que falar com você, homem, segura o rojão aí. Aí o homem olha para aquela situação, e ele olha e diz assim: e o que eu faço daqui para frente? Como é que eu resolvo a parada? Ele começa a olhar para a mulher dele, e a mulher dele está dando 110% de atenção para aquela criança. Aí ele fica assim. E aí ele começa a ter ciúme. Ele fica enciumado, porque agora a esposa não é só dele. Porque aquela mulher que até há pouco tempo atrás, na cabecinha do homem, sem paternidade, sem noção, aquela mulher era dele, era propriedade dele. Agora não é mais, apareceu um intruso no meio, tomou conta e disse: você dançou, papai, porque a mamãe é só minha agora. Será que nós somos capazes de mudar esse rumo dessa história, o curso dessa história? Nós somos capazes. Se o nosso coração se inclinar e olhar e dizer: perto eu quero estar, Senhor. Tem uma cruz boa aqui. Perto eu quero estar. Eu quero estar aqui, ó, pertinho, para beber do que sai daqui, para aprender com o que nasce daqui, porque aí eu vou poder olhar para tudo que está ao meu derredor e eu vou ter o que dar.
Só que para chegar aqui perto, eu vou ter que estar disposto a morrer, para nascer alguma coisa nova. E nós não gostamos de morrer. Tenho que andar, né? O texto que eu li para você, até agora eu estou falando do pai, né? Deu para perceber, da paternidade, né? Mas o texto que nós lemos, quando nós olhamos para os dois filhos, nós também podemos aprender alguma coisa para a nossa vida sobre o exercício da paternidade, sobre o viver a paternidade. Pelo menos 2 frutos têm que nascer no exercício da paternidade. Homens e mulheres que tenham raízes e que tenham asas. Homens e mulheres que tenham raízes e tenham asas. E precisa ter as 2 coisas, porque senão gera desequilíbrio. O filho mais novo da parábola contada por Jesus, ele era um avião, e ele tinha asa, e ele estava doido para alçar voo, e foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Ele chegou perto do pai e disse o quê? Ô pai, dá a grana aí, velho. Dá a grana aí porque eu quero voar. Eu quero bater asas. Eu quero conquistar o mundo. Eu quero alcançar os meus sonhos. Eu quero realizar tudo que está dentro do meu coração. E o pai dá para ele. Tendo direito, não tendo, entendendo que ele estava pronto ou não, ele deu. E o filho mais novo voou. Só que esse filho mais novo não tinha raízes, portanto ele só sabia voar, mas ele não tinha solidez, ele não tinha firmeza, ele não tinha raízes de onde ele pudesse absorver tudo que era necessário para se manter voando. E em pouco tempo o voo acabou. Em pouco tempo as asas pararam de bater, e ele foi parar cuidando de porco. E quando ele caiu em si, cuidando dos porcos, ele não olha para o pai, ele não olha para o porco, ele não olha para o fazendeiro que botou ele para trabalhar, ele olha para si mesmo. Ele olha para dentro de si, o texto diz claramente isso, e caindo em si, ele diz: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu fiz com a minha história até agora? Com tudo que o meu pai me deu, com tudo que o meu pai me transmitiu. O pai estava lá, ele teve o pai. O que é que eu fiz? Está na hora de eu alçar meu último voo, solo. Só que esse voo solo levou ele de volta para o lugar de onde ele saiu. E o problema talvez não tenha sido sair, mas como ele saiu e quando ele saiu. Que são coisas que a gente não gosta muito de pensar. Eu tenho que voltar lá. E quando ele volta lá, ele está indo com a mentalidade errada, ele está indo com a identidade desfigurada, ele está indo com o propósito perdido, ele está indo com o destino apagado. E a figura paterna aparece, a paternidade aparece, porque o pai vê o filho de longe, corre até ele e o abraça. E o que ele faz com o filho mais novo? Restaura a identidade dele. Mostra para ele: filho,
Você não é escravo. Você não é escravo, você é meu filho. E ele dá ordem para os empregados: traz roupa, traz anel, traz sandália, mata bezerro, vamos fazer festa. A paternidade restaura a identidade daquele filho mais novo. O filho mais velho tinha asas, mas não voava. O filho mais velho tinha o outro lado dessa moeda. O filho mais velho tinha raízes sólidas que o mantiveram ali, que o mantiveram do lado do pai. Mas ele também não entendeu a identidade que ele tinha, porque ele não desfrutava de nada do que ele tinha direito. Ele se portava não como um filho, mas como um escravo ou como um servo que não tinha direito a absolutamente nada. Ele tinha raízes, mas ele não sabia voar. A paternidade precisa trabalhar para desenvolver essas duas coisas. Raízes fortes, sólidas, profundas, que gerem sustento, mas não para ficar parado, mas para usar as asas que recebeu e poder voar, e cumprir com o propósito. O pai olha para o filho mais velho e devolve para ele o sentido da vida. Quando ele olha e diz: filho, o que eu tenho é teu, você pode usar e abusar disso o tempo inteiro, é teu. Ele está olhando para aquele filho e está mostrando para ele o destino dele, o objetivo da vida dele. Está sendo resgatado ali na ação do pai. O que nós precisamos enfrentar, e eu quero encerrar com isso, é que quando nós entendemos o desafio da paternidade, e quando nós tomamos a decisão de vivê-la, tanto no receber quanto no doar, nós vamos encontrar ou vamos desfrutar de algumas cicatrizes na nossa vida, porque elas deixam marcas. A paternidade deixa marcas, positivas e negativas. As negativas eu falei um monte já. A questão é o que você vai fazer com as cicatrizes que a paternidade gera em você. Porque cicatriz é uma coisa que está resolvida. Ela é apenas uma marca, ela é apenas um símbolo. Marca e símbolo do quê? Das guerras que você enfrentou e venceu. Cicatrizes são marcas como memoriais das guerras e das batalhas que você já enfrentou e já venceu. E elas você não deve se envergonhar de tê-las. Cicatrizes não são para eu e você nos envergonharmos e tentar manter ela escondidinha, para ninguém ver, para ninguém saber, não. As cicatrizes podem e devem ser mostradas, porque elas mostram que eu e você somos gente, seres humanos, que enfrentamos nossas lutas, nossas batalhas, temos nossas guerras, e que muitas vezes nós nos ferimos, mas a cicatriz olha para mim, olha para você e diz: eu venci. Ela está aqui, ó. O que é que Tomé quis ver quando os discípulos disseram para ele que Jesus havia ressuscitado e estado ali? O que é que Tomé disse que queria ver?
Eu só vou acreditar se eu bater o olho que tem ferida lá no buraco dos pregos, na mão, no pé dele, o buraco que fizeram do lado dele. Eu tenho que ver, tenho que botar a mão. E Jesus faz o quê? Tomé, está aqui. É a cicatriz que você quer ver? É as marcas que você quer ver? Está aqui, põe a mão. Os furos nas mãos e nos pés e do lado de Jesus são as cicatrizes dele nos ensinando e vivendo a paternidade, resgatando em nós a paternidade. E ele não as escondeu. As suas cicatrizes são marcas de guerras que você venceu. E elas são instrumentos de Deus para inspirar outros, para mostrar para outros e dizer para você: olha, em frente, dói, machuca muitas vezes, mas sara. E é isso que torna a gente forte, resistente. É o legado que a gente deixa para as próximas gerações. Eu repito, o filho mais novo trouxe para casa as cicatrizes dele. Ele trouxe as cicatrizes dele. E o que o pai fez? Restaura. O filho mais velho apresenta dentro de casa as suas cicatrizes. E o que acontece com ele? Também foi restaurado. A paternidade é uma coisa que precisa ser revisitada por nós como homens e mulheres de Deus, como igreja. A paternidade precisa ser restaurada. E tem que começar em alguém, querido. Tem que começar em alguém. E a minha oração é que você faça parte desse alguém. A minha oração é que você seja esse alguém. A minha oração é que você ouça o que Deus tem para te dizer. E que você diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, envia-me. Eu estou aqui. A seara é muito grande. E você sabe o final. Feche os teus olhos, por favor. Reflita um pouquinho no que Deus falou com você. Reflete um pouquinho. Continua ouvindo Deus.
mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Eu quero orar com você. Você que quer que Deus restaure a paternidade na tua história, e por você que quer se levantar e dizer: Deus, eis-me aqui para exercer a paternidade na vida de quem precisar e de quem o Senhor colocar na minha vida. Em qualquer uma das duas situações, se você quer isso, enquanto nós continuamos adorando aqui, eu quero que você saia do seu lugar e vem cá, que eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, Tu és a fonte do nosso sustento. É o Senhor quem cria em nós raízes. É o Senhor quem nos dá asas para voar. É o Senhor quem restaura em nós a paternidade. É o Senhor quem transforma o nosso coração. É o Senhor quem revela a identidade, o propósito, o destino. Obrigado por cada homem e mulher que está aqui. Obrigado por cada um daqueles que em casa estão falando com o Senhor agora. Não importa se a gente se levanta, sai do lugar e vem aqui, ou se a gente está sentado, isso é o que menos importa. O que importa é quando a gente abre o nosso coração e diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Continua despertando em nós o pleno conhecimento dessa verdade. E que a paternidade seja experimentada, vivida, compartilhada, transmitida
e que isso seja um legado entre nós como teus filhos e tuas filhas. E que a nossa igreja tenha essa marca, viva essa marca, propague essa marca. Pai, eu abençoo os meus irmãos e irmãs que estão aqui e os que estão em casa, e que toda a revelação do Senhor ao coração deles não cesse quando nós terminarmos esse culto, mas que seja levada no seu dia a dia, vivida, vivenciada, experimentada, de todas as formas que o Senhor quiser. Faz isso conosco em nome de Jesus. Vamos declarar isso. Jesus, eu só tenho a ti esperança. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Se estou triste, minha fé está em ti. Essa graça que desperta em nós a realidade da paternidade, que o amor desse Deus que é Pai inunde o nosso coração, e que o poder do Espírito nos leve ao perfeito exercício da paternidade, hoje e sempre, até nos encontrarmos com o Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe minha irmã.